Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito. Hoje eu estou com o doutor Maurílio Olá, tudo bem? e Vamos nós lá. vamos fazer a segunda parte do caso da Vitória e, por coincidência ou não, como eu disse para vocês logo de início, o caso estava resolvido. Me pediram cuidado no que eu ia falar, me pediram porque atrapalha em investigações. Eu tinha opiniões de pessoas qualificadas do DHPP, que inclusive estava conversando ontem à noite, que me deram um feedback. Como não estavam participando diretamente da investigação, eles não gostam de opinar, mas eles têm o tirocínio. O delegado que está acostumado com esse tipo de coisa tem tirocínio. Ele sabe o que está acontecendo. E estava muito evidente que o caso estava encerrado desde o início. Só que a polícia tinha que confirmar, existia negativa de autoria por parte do suspeito. Legislação, para vocês entenderem tudo, é Código Penal e Código de Processo Penal. Vocês vão fazer um passeio por ele. Instrução, inquérito, homicídio, qualificadoras, ocultação de cadáver. Dá para brincar muito. Mas veja bem, vou tirar algumas dúvidas que são inerentes a quase todos, né, Mauro? Sim. Por que a polícia prendeu o senhor Maicon com um pedido de prisão provisória? A Correto. pedido foi de prisão provisória. Foi concedido 30 dias, Sim. que era possível a renovação por mais 30. Em alguns casos, a provisória se transforma em preventiva. Qual a diferença? É que a provisória, ensinada apurando, depois do prazo vencido, o acusado terá que ser solto. Na preventiva, existem indícios tão firmes que o acusado vai ficar preso até o final do processo. E quando o acusado responde preso, quando ele interpõe o recurso, que normalmente é a apelação da sentença, ele tem que apelar e manter-se preso. E aí vai ser confirmado os recursos. Bom, resultado, ele fica preso desde a decretação até sentença transitada em julgado. E ele passa a cumprir esse tempo que ele ficou preso, é descontado na provisória também. Muito bem. Qual a suspeita? A polícia, quando quer, descobre tudo. Os delegados experientes ali, como eu falei, eles começaram a puxar. Pô, mas acusaram o pai dela. Não foi uma acusação, foi um balão de ensaio que muita coisa se solta para mostrar para o cara que está preso, ou verdadeira pessoa que está sendo acusada, não vamos falar em condenado ou nem autor do crime, porque isso é só depois da sentença transitada de julgado e nós vamos chegar na confissão. Para ele achar, estou tranquilo, posso manter minha estratégia. Eles estão já mirando outros. Não, não fui eu, não, não fui eu, não, não fui eu. E eles já estão falando que foi o pai. Daqui a pouco eles pediram a prisão do namorado. O namorado falou, pô, não tem nada com isso. O juiz negou. Mas ó, agora eles estão desconfiando, eu vou continuar mantendo que não. Aí vai dando tempo deles irem fazendo as investigações. O cara está preso, eles estão investigando. Então, cheio de detalhes, eles foram para casa dele. Chegou lá um cheiro de cândida, cândida é marca, né? Água sanitária, violenta. Ô, casa limpa. Tudo isso são indícios. Sabe? Nunca, ainda brincaram, nunca se viu na região uma casa tão limpa. Depois,
foram fazer as averiguações do local. Ferramentas que sumiram do vizinho foram encontradas ali onde foi encontrado o corpo. Indícios de crime de facção. Para tentar. E foi o senhor? Não. Aí fala, o advogado falou que não era ele e agora o cara confessou. E aí? Gente, o advogado, ele acredita no que o cliente fala. Você vai participando das investigações, o advogado acompanha, mas tem muita coisa que existe a investigação em sigilo. Doutor, mas o advogado não tem que ter a vista de toda a investigação? Tem, mas tem coisas que elas ficam intercorpores. Você vai no inquérito, já aconteceu conosco, eu fui para uma cidade de, não vou falar, já ia falar o nome, aí fica ruim, uma cidade tipo Guarulhos, aqui em São Paulo, capital, que é próxima a Belo Horizonte, que a hora que eu fui ver o inquérito faltavam 40 laudas. Eu fui até o fórum, conversei com o juiz, falei, excelência, eu fui lá para ver o inquérito, está faltando 40 laudas. O juiz pegou, ligou para a delegacia e falou com o delegado responsável, doutor, que é isso aí? Ele falou, não, é porque tem páginas ali que são sigilosas. Não, doutor, não tem sigilo, ele é advogado, ele tem que ter visto, eu estou mandando ele voltar aí, por favor, apresente. Ele me apresentou, aí não faltavam 40, faltavam 2. Mas essas 2 aí eram fundamentais. Peguei o telefone, liguei para o juiz. Falei, excelência, agora não faltam mais 40, só 2. E ele, o juiz, deu uma bronca lá, apareceram. E era simplesmente o mandado que eles tinham conseguido de prisão, que o juiz falou, doutor, está tudo lá. Ele não tem que ficar me dando informação. Está no inquérito, mas tem que estar. Por quê? Porque daí deu tempo de eu avisar alguém, não sei. Mas é aí que acontece. Bom, pessoal, foi indo, foi cercando, foi cercando, foi cercando. O cara vai ficando cansado. Porque ficar 1 dia preso é uma coisa. 5 dias preso é uma coisa. 10 dias preso, com a pressão chegando. Chega uma hora que o cara fala, meu, você quer saber? A casa está caindo, é melhor eu confessar, eu vou começar a pagar meu crime, eu vou para um presídio, pelo menos lá eu vou conviver, vou andar, vou ter alimentação, vou ter espaço, porque aqui ele está confinado num córrego. Tudo isso é pressão psicológica legal. Na madrugada do dia 18, hoje é? Hoje é dia 18. Na madrugada de 17 para 18, já 18, o Michael pediu para falar com o delegado. O delegado compareceu juntamente com os advogados e com a gente. E ele deu a versão dele. Essa era a prova que faltava. O quê? A confissão. Ele deu a versão dele segundo o que se sabe, que para mim, como advogado, eu quero ler. Ele confessou. Deu detalhes? Não se sabe. Não se sabe. Mas se ele confessou, já não acabou a investigação? Não. Por quê? Presta atenção, pessoal. Tem cara que confessa um crime por medo. Porque o verdadeiro autor fala, meu irmão, se você abrir o bico e eu cair, sabe sua mamãe, sabe eventualmente seus filhos. Então, depois que você sair comigo do sistema, você vai visitá-los na campa 18 do cemitério tal. Coação moral irresistível. Então, a confissão ela tem que corroborar todas as outras provas que apareceram nos autos. Porque, de repente, o cara fala assim, eu matei com uma faca. Mas a mulher morreu de tiro, não é o caso? Você está mentindo. Não, mas fui eu que matei, fui eu. Eu matei com uma faca. Você entendeu? Porque ele está segurando bucha de alguém.
está tentando livrar alguém. Então, a confissão ela é um elemento das provas que foram colhidas e que, em conjunto, o conjunto probatório leva a uma sequência lógica que demonstra a autoria dessa pessoa e a materialidade delitiva. Dizer que sim, que foi ele, que matou com faca. Então até aí está batendo? Está batendo tudo. Acharam sangue no porta-mala do carro dele, pouco, hein? Um fio de cabelo ou uns fios de cabelos. Acharam sangue na casa dele, mesmo tendo lavado. Em todos esses detalhes eles já tinham, só que eles seguram. A polícia segura a investigação. Aí chegou no ponto, confessou. Opa, então vamos lá. Vem o prosseguimento. Primeiro passo, vamos levá-lo para onde? IML, Instituto Médico Legal. Mas para quê? Porque pode chegar lá, gente, e o cara tá quebrado de porrada. Confessou na madrugada debaixo de porrada. Vou ser bastante sincero para vocês. Hoje em dia, nem compensa para a polícia fazer isso, porque tem tanta tecnologia, e antigamente faziam. Eu era criança, eu ouvia falar. Tem aí o filme que ganhou o Oscar nosso aí, que relata alguma coisa. Já falei, o caso dos irmãos Naves. Mas hoje em dia a polícia tem mais racionalidade do que força. Resultado, então leva para o IML. Pelo relato, ele entrou no IML e ficou 1 minuto, aproximadamente. Mas que exame é esse? Ele entra no IML. O médico legista fala, tudo bem, você tem alguma marca, alguma lesão que você queira mostrar? Você tem, alguém te fez alguma coisa? Não. Você tem alguma marca? O cara olha superficialmente? Não. Então, tchau. Não vai precisar fazer investigação de proctologista no cara. Você entendeu? Aí sai de lá para ir fazer. Isso aqui é muito importante tomar cuidado em concurso público, hein? Foram levá-los para eles fazerem a reconstituição do crime. Importante. Por que a reconstituição? Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu conversei com um grande psiquiatra que me disse o seguinte. Ele cometeu até já teve aqui no nosso podcast. Ele falou, ele cometeu o crime sozinho. Falei, não, mas arrebatar, tudo bem, comprou balacrava pelo Mercado Livre, entregar na casa dele, mas isso aí qualquer motoqueiro compra. É uma prova frágil. Tá, a pessoa viu que a outra estava de capuz, tá, mas escuro, tá, você tem que ter uma sobriedade nas provas. Aí o cara pega e vai fazer o ato dele com outra pessoa. Segundo o psiquiatra, o maníaco, porque isso é um maníaco, ele vinha, chama stalker. O que é o stalker? É a perseguição. Sabe aquele cara que desmancha o namoro e fica, oi, eu quero falar com você. Fala, não, me esquece. Não, mas eu preciso falar com você. Não, mas olha, eu preciso falar, eu não sei o quê. E manda mensagem, não sei o quê, e fica tal. Essa perseguição tira até a tranquilidade da pessoa. Nós tivemos um caso agora de um homem que nós precisamos pedir uma medida cautelar de afastamento da mulher em relação a ele. Não acontece só homem e mulher. Esse caso foi a mulher, nós conseguimos a medida cautelar, tá? Para ela que se mantenha longe dele. Por quê? Crime de stalker. E ela respondeu, se comprometeu a não chegar perto, a não fazer, parará, e ele respirou. Essa perseguição é típica do cara que está fissurado. Segundo esse psiquiatra, ele estava fissurado por essa moça?
Sim, mas não só por ela. Ele é fissurado por mulheres com o mesmo biotipo. Tanto é que acharam X fotografia de outras mulheres com as mesmas características físicas. Então ele pôs ela na cabeça dele, porque ele via ela passando, era meio vizinho, aquele negócio, sabe, o imaginário? Ele colocou ela no imaginário, não, ela tem que ser minha, ela tem que ser minha. E todas que ele via aparecida, ele fotografava e fotografou a Vitória durante muito tempo e fez um histórico da Vitória e acompanhava as mensagens dela para todo mundo no WhatsApp. Tanto é que no dia que ela manda mensagem para o pai, o que acontece? Ele vai ao encontro no meio do caminho, da onde ela desceu até a casa dela, mais ou menos 1.400 metros. Da onde ela desceu até a casa do Maicon, 800. Nesse percurso, ela foi arrebatada e levada para lá. Por quê? Porque ele viu a oportunidade, era a hora de ela ser dele. Mas o cara é louco? É uma forma de... Aí eu não sei. Provavelmente vai se passar por um exame pericial para se constatar se ele é capaz, semi-incapaz ou totalmente incapaz no momento do delito, se ele estava em delírio, se ele... Porque é uma coisa bárbara. Aí perguntei para esse delegado que conversou comigo ontem à noite, mas a intenção dele, que nós estamos conversando sobre, teoricamente, que ele achava que era o que estava preso mesmo. Teoricamente, ele queria ela por amor, ele queria ela para matar, o que é? Ele falou, não se sabe. Isso quem vai determinar é uma perícia. Ou ele tem a intenção de ter ela para ele, e aí a coisa saiu de controle. Ele deixou ela num cativeiro, aí ele viu, ele falou, agora estão procurando, já pediram meu carro, não sei o quê, vão descobrir, ou sei lá, viram meu carro no local, é melhor eu acabar com isso, e mata para se ver livre do problema, aspas, ou acabou se na cabeça dele ela ia, sei lá, se apaixonar por ele. Sei, a cabeça do... Mas se ele for doente, ele não vai ser condenado. A pena de prisão vai ser condenado à medida de segurança, que é tratamento. Muito bom. Outra coisa que é muito interessante é o seguinte: quando você vai ser levado para a reconstituição do crime, pessoal, toma cuidado com pergunta de concurso. Ele vai ser levado ao local para reconstituição de todos os locais, desde o ponto onde ela pegou, onde saiu, ficou no cativeiro, o que foi feito ali. Para quê? Para ver se a confissão dele bate com as provas, se ele não está encobrindo alguém. Mas será que ele fez isso sozinho? O psiquiatra fala que sim. Mas por quê? Porque o maníaco desse estilo não quer perder, aspas, a fama, que precisou ser ajudado. Não preciso de ninguém. Eu fui lá, eu fiz, eu aconteci. Tem até isso, a vaidade criminosa. Então, ele é levado para fazer a reconstituição. Primeiro ponto é opinião pessoal. O acusado não deveria ser obrigado a ir para o local. Mas não deveria ser obrigado. Vamos fazer a reconstrução, eu não quero. Não, mas você tem. Bota o cara lá, para mim isso já é medida excepcional, estão obrigando o cara a ir até o local, ele falou que não queria, mas estão obrigando a ir. Agora, ele não é obrigado, pergunta de concurso, ele não é obrigado a participar da reconstituição. Por quê? Porque ele estaria produzindo prova contra ele. Correto? Correto. Então a pergunta foi assim, doutor, o acusado é obrigado a ir ao local da reconstituição?
Resposta para qualquer banca: sim, excelência. Ele é obrigado. E aí ele é obrigado a participar da reconstituição? Não, excelência. Ele não é obrigado a participar da reconstituição. Então pode ser que ele seja levado até lá e por algum motivo ele não desça no camburão. Vou sair. Tá, ninguém vai me obrigar. Agora, se ele quiser, ele vai colaborar, ajuda na pena. Bom, a confissão espontânea ajudou e a colaboração pode ser que sim, mas provavelmente não. Só no contexto, no debate, que o advogado vai falar: ele colaborou, ele se viu apavorado, ele não confessou de plano por estar apavorado, é um cara que nunca tinha cometido nenhum crime, e parari, parará. Bom, aí vai. Então prestem atenção. Hoje ele foi levado, eu ainda não vi se ele participou ou não. Se ele participou, ele vai mostrar como ele fez. Aí, com o tirocínio da equipe toda, delegados, investigadores, peritos, especialistas no assunto, vão vislumbrar que o que ele fala é possível de acontecer. Que nem eu tenho 100 quilos. Aí pega um cara que eu não, porque eu não quero morrer. O Maurílio, ele tem 110 quilos. Aí pega um cara que deu fim nele e tem 50 quilos. E fala: não, eu fiz tudo sozinho. Eu arrastei aquele gordo, levei ele, pus o gordo no porta-mala, tirei o gordo do porta-mala, levei ele para não sei aonde, e não sei o quê, e arranquei o gordo de novo. O cara olha e fala: não é possível que esse cara teve ajuda. E aí, se chegarem à conclusão na reconstituição que não existiu ajuda, que nem falam os psiquiatras, não, porque é o ego criminoso, ok, o delegado encerra as investigações, faz o relatório direitinho, envia ao juiz, que envia ao Ministério Público, que de posse de todas as provas colhidas, ele oferece uma denúncia, que o juiz aceita ou não, fatalmente aceitará, e aí começa o processo crime propriamente dito. Agora, e se no meio do caminho, um olhar para a cara do outro e falar: não conseguiria fazer isso sozinho, não. Não dá. E aí? Aí vem outra interrogação, fala: meu amigo, você vai falar quem estava contigo ou não? Ele pode falar, como ele pode falar: não tinha ninguém comigo, e eles vão saber que tinha alguém. Aí eles vão atrás para descobrir quem é esse alguém. Porque tem muito isso. Se o acusado fala, morre. Às vezes morre quando entra na cadeia. Entrou na cadeia, está no seguro, os 10 dias já está encomendada a alma. Então, o nosso caso hoje, ele foi resolvido, como eu falei na primeira fase, já estava resolvido. A polícia já sabia. Manteve o acusado, que é o autor, pelo menos até então com confissão, é o autor do delito, preso. E jogou um monte de balão de ensaio para ver quem corria atrás. Porque às vezes no balão de ensaio, se tem alguém ajudando, o cara vai atrás, vai tentar esconder alguma coisa, vai tentar omitir alguma coisa. E aí é a hora de pegar o colaborador. Maurílio, o que falta? Bom, aí teve também há um pouco, dia 18 hoje, né, pela manhã, foi feito o ML, né, viu que o motivo não foi abuso, já está constatando, né, houve. Isso eu acho que é importante até para o próprio estudo de caso psiquiátrico e tudo mais. Tá sendo um caso midiático agora, vai começar, né? Então, ainda tem muito ainda para acontecer nesse caso, né? A gente vamos acompanhando, né? Eu acho assim, em termos de programa exclusivo, nós vamos encerrar aqui e quando for julgamento, nós vamos informando a vocês, quem quiser assistir um júri, quando é um caso midiático,
tem preferência estudante de direito, pá, 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 mas vocês vão ter que se cadastrar, porque muita gente quer ir lá ver e não tem espaço. Então, eles pedem um cadastro para a pessoa. Às vezes já teve sorteio, já teve fila. No Lindomar Castilho, no júri do Lindomar Castilho, tinha fila de 4, 5 horas de espera. Aí entrava um, saía um, entrava mais um. Aí um, entrava mais um. Eu participei dos 3 dias de julgamento, que eu tinha um crachá para entrada livre. Então, eu participei e era uma fila imensa. Então, nesse tipo de julgamento, quando da mídia, outra coisa, o cara cobriu a cabeça, mas todo mundo já viu, cara. O cara cobriu a cabeça e a polícia vem com escudo de aço. Obrigação do Estado é proteger o seu, quem está sob a sua custódia. O Estado é obrigado a proteger o seu custodiado. Senão, o que acontece? Existe um linchamento ali. Porque a população age por um impulso. É um crime bárbaro. É uma menina que não fez mal para ninguém. Então eles tomam esse tipo de zelo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta para esclarecimento, deixem que a gente responda. Tá? Então, parabéns à polícia do Estado de São Paulo. Parabéns aos delegados que procederam às investigações. Parabéns ao juízo que manteve o acusado preso e a todos os envolvidos direta e indiretamente na investigação e, aparentemente, solução. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito.